Fala, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa lição online, trimestre novo, estamos começando, certo? Depois de uma saga aí, terminando ali a história de Daniel, agora a gente vai começar uma nova história, uma nova linha do tempo, ou melhor, continuando a linha do tempo que a gente está trabalhando na lição anterior, mas a gente não pode deixar de convidar você para fazer parte desse momento com a gente, dessa nova lição, desse novo trimestre, desse novo momento que a gente vai ver junto, beleza? Então, vamos lá, meninas, só para relembrar, né? Aqui eu tenho a Sofia Balog e a Clara Startari, que agora o diferencial é falar o sobrenome, entendeu? Porque o nome todo mundo já conhece, agora vai falar o sobrenome. E aí, nós vamos começar a trabalhar agora o que acontece após os eventos do livro de Daniel, certo? Então a gente vai orar, vamos começar a fazer já o brainstorm ali, ó, a linha do tempo, o papel de parede do que estava sendo construído, para a gente entrar nessa lição e eu ouvir realmente a opinião das nossas meninas, das nossas convidadas hoje, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, vamos abrir a Tua palavra, vamos revisar o momento da lição agora, nós pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Espírito. Cuida da gente, Pai, e nos ajude a aprender mais da Tua palavra e principalmente aplicar todas essas lições à nossa vida. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Primeira lição do último trimestre do ano e o tema vai falar sobre construção. Alguém aqui já enfrentou construção em casa? Já. Ela é o melhor momento da vida, né? Pode dizer, pode dizer. É o momento com mais saúde, que o seu nariz está do melhor jeito possível, com todos os amigos lá em casa. Tudo limpinho, né? Pessoas que você não conhece na sua casa. A casa tá arrumadinha. Algumas olha, coisinhas fora do lugar. A menor das arrumações que você faz não adianta de nada, né? Porque construção sempre dá um problema, né? E o povo ainda brinca, né? Ah, parece parece obra de governo que nunca termina e vai. E tem vários memes aí sobre construção, né? Mas amigo, se você não se lembra, nós terminamos lá a história de Daniel, os eventos lá do livro de Daniel. Nós temos ali aquela ênfase histórica até o capítulo 6, quando os medo-persas assumem o comando, e a partir do verso 7 até o 12 você tem uma amplitude profética muito grande, uma profecia de tempo, uma lacuna muito grande, e aí você começa a perceber como as coisas estariam se desdobrando num futuro muito distante, certo? Porém, quando acaba o livro de Daniel, a gente vai para um outro livro que não está após o livro de Daniel. Por um simples, as meninas estavam até me perguntando, né, pastor, por que não está logo após o livro de Daniel? Porque a Bíblia foi separada por estilos literários. Então, de Daniel ali em diante, é tudo livros proféticos, sejam eles grandes ou pequenos. Mas a nossa história vai para os reinos dos medo-persas, que está exatamente lá no livro de Esdras. Então, Esdras, Neemias e Ester são 3 livros que acontecem durante a primeira fase do reinado dos medo-persas. Certo? Só que eles estão lá numa lacuna, ou numa parte da Bíblia, que é a parte do estilo literário histórico, né? E quando você vai para o livro de Esdras, que é justamente a nossa primeira lição de hoje, você vai encontrar o copeiro do rei, com o coração aflito, triste, mas tinha um desejo. Qual era o desejo, meninas? Construir o templo de novo, né? Construir o templo. E aonde era esse templo, Sara? Sara não, perdão, Clara. Troquei. Jerusalém. Gente, por que eles tinham esse negócio todo com Jerusalém? Amigos, para eles, Jerusalém era um ícone, certo? Jerusalém era um presente que Deus tinha dado para eles. Então eles estavam muito preocupados com a estrutura e com o que Jerusalém representava, certo? Agora, Clara, esse templo foi construído por quem? Salomão. Por Salomão, que na verdade não foi idealizado por Salomão, foi por quem? Davi. Foi Davi idealizou e quem constrói é o filho. Então é um monumento muito bonito, muito bem preparado, numa cidade que era um ícone ou um marco para os judeus. Porém, depois do cativeiro, ou depois de todos os exílios que aconteceram, a cidade foi totalmente destruída, o templo foi destruído, o referencial que eles tinham foi destruído. E aí Esdras, depois que eles são retirados agora do contexto ali do reino dos medo-persas, ou são deportados, né? Inclusive os medo-persas tinham uma característica de
restabelecer esse vínculo que o povo tinha com suas cidades. Então eles mandavam o povo de volta para suas cidades e apoiavam a reconstrução dos cultos. Até porque, gente, os medo-persas, dentro da cuna do primeiro reinado, foram aqueles que viveram os milagres ou os feitos na vida de Daniel lá no reino, do contexto do livro de Daniel, certo? Então você percebe que eles tinham um certo respeito, tinham um patriotismo pelo povo judeu, né? E aí eles mandam o povo para lá, beleza? Foi fácil, gente? Não, Não, nem um né? pouco. Não foi fácil. Agora, que lições a gente precisa tirar dessa história? Dessa transição aí de Daniel para Esdras? O que a gente acha de interessante? O que você acha que Deus talvez esteja ensinando para a gente ali? Eu acho que ele ensina a gente muito sobre colocar ele no primeiro lugar da nossa vida, né? Fazer ele de prioridade. Fazer ele de prioridade, né? Até porque, se a gente volta ao que provocou o cativeiro babilônico, você vai ver que é justamente o contrário da lição que vocês agora acabaram de mencionar, né? Eles abandonaram a Deus, né? Largaram Deus de escanteio. E aí Se misturaram com os outros povos se misturaram também. com outros povos, né? Que é uma questão que está muito clara lá no início de Josué e o início de Juízes. Não se misture com outros povos. Inclusive, os samaritanos se tornam um obstáculo aqui para eles. Por quê? Porque eles resolveram, aprenderam a lição, mas não vamos nos misturar. E aí o que acontece? Os samaritanos agora começam a ser os obstáculos. Vocês já enfrentaram obstáculos em alguma coisa que vocês iam fazer? Já. Dá vontade de quê quando você enfrenta uma dificuldade? Desistir. Desistir, tirar um soninho, É a primeira opção, né? assistir a série de novo. É, assistir de novo. Mas quando você olha para a história de Daniel, olha para a história de Esdras, o que a gente percebe? Que mesmo com meias dificuldades, qual foi a decisão deles? Botar Confiar Deus. em Deus. É. Confiar em Deus, colocar em Deus como primeiro lugar. Vamos lá, vamos compartilhar com o pessoal um texto muito bacana. Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Exatamente. Então você tem isso lá no Sermão do Monte, essa ideia, mesma ideia que a gente está tirando dessa história, né? Colocar Deus como uma prioridade. O que é prioridade, gente? Aquilo que vem primeiro. Aquilo que realmente merece... Que você dedica mais tempo também. Exatamente. Merece o nosso tempo e de qualidade. Certo? Então, realmente é uma coisa muito importante que o povo estava aprendendo na pele. Eu acho que agora ia ser um pouco mais difícil deles quebrarem a cara, mas eles estavam realmente agora tentando viver a vida de uma forma diferente, reconstruindo Jerusalém, que era o símbolo que eles tinham de culto, né, o templo que eles tinham, para tentar se reerguerem, né? Então ali é o título da lição, a construção do templo, certo? Agora, o mais bacana é o seguinte, que eles precisaram aprender. Desde o comecinho, né, desde que eles eram escravos, Deus mostrava para eles que eles não podiam se misturar com os outros povos, que eles tinham que adorar somente a Deus. Sempre dava ruim. É só capote, é capote atrás de capote, né? Por quê? Porque eles insistiam, iam lá, não ensinavam direito, quebraram a cara. Sempre um ciclo de problemas, né? Tudo porque eles insistiam em se distanciar de Deus e, consequentemente, eles acabavam fazendo as coisas erradas. Exatamente. E eu acho que assim, na história a gente vai perceber que quando eles entendem o verdadeiro propósito de Deus, aí eles entendem que mesmo com obstáculos, eles precisavam prosseguir. E aí, amigo, não tinha samaritano, não tinha ninguém na reta, a coisa realmente fluía, porque era o Senhor que estava na frente. Agora, a última pergunta para a gente poder refletir. Vocês já perceberam por que Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida? Podem ter vários motivos. Acho que pode ser para a gente aprender a depender dele, para a gente poder aprender certas coisas na nossa vida. Mas eu Colocar acho toda a nossa fé nele. Que ele às vezes coloca umas coisas assim, e ele fala, não, vai filho, vai. Aí você quebra a cara. Opa, aí você quebra a cara pra ele te mostrar que ele não é o caminho certo. Que não era pra você estar ali. Isso acontece um pouco na adolescência, né? O pai fala para não fazer, a mãe fala para não fazer, tem que fazer, quebrar a cara, aí aprende, né? Mas, gente, é muito bacana porque essa história mostra muito isso. Porque que lição ficou na cabeça e no coração, na vida deles, na vida espiritual deles, como povo? Amigo,
nós nos afastamos de Deus e deu tudo errado. Nós fomos para um outro país, nós sofremos, fomos escravos, então agora vamos fazer o negócio direito, né? Então, gente, inclusive vou terminar lendo um texto aqui que para mim foi muito bacana. Se pudéssemos enxergar, está lá no livro Ungidos, capítulo 46, se pudéssemos enxergar a batalha que acontece nos bastidores da história da humanidade, passaríamos a considerar com mais cuidado nossas decisões, sejam elas grandes ou as pequenas. Se os nossos olhos e ouvidos espirituais estiverem abertos a todo momento, e nós realmente percebemos como o grande conflito acontece no nosso dia a dia, a gente daria muito mais valor e muito mais importância às nossas decisões. A gente analisaria muito mais antes de simplesmente fazer ou de fazer de maneira impensada. Porque as consequências podem ser grandes e podem envolver inclusive a nossa salvação. Certo? Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe também a sua vida, sua caminhada espiritual. Obrigado, Sofia, obrigado, Clara, pela presença de vocês, pela participação de vocês. E a gente se encontra numa outra lição, numa próxima lição. Mas não deixe de estudar a sua lição da Escola Sabatina, sua Bíblia, seu momento de oração intencional, de maneira intercessora. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Então, amigo, pega a visão, coloca Deus como primeira situação na sua vida, como a prioridade da tua vida, e você vai ver grandes propósitos de Deus para a sua vida, não só aqui nessa terra, mas também lá na eternidade. Que Ele te abençoe e que Ele cuide de você, tá bom? Meninas, quem vai fazer a oração para a gente poder terminar? Sofia, eu vou fazer oração. Então, Clara, vai, Clara. Querido Deus, muito obrigada por esse dia em que podemos vir aqui gravar a lição. Que o Senhor esteja agora abençoando a cada um que está ouvindo. Que o Senhor esteja sempre como prioridade na nossa vida. Que o Senhor esteja agora nos dando um ótimo restante de dia, uma ótima noite, um ótimo tudo. E é isso, em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, galera. Até a próxima.